Palmeiras acertou a venda do Endrick para o Real Madrid. Atualmente o jogador tem apenas 16 anos e só vai poder ir para a Europa quando completar 18 em 2024, Renatinho. 16 anos, Renatinho. Tem uma notícia boa em cima de tudo isso, né? Tem aí pelo menos 1 aninho e meio pra ver esse moleque. E a gente comentou aqui em vários momentos, né? Que ele iria escolher onde ele ia jogar. O Palmeiras já não tinha muito controle sobre nada nesse aspecto, porque a multa rescisória vai cair, o Pix tá vindo, tá vindo forte. E era mais uma questão de ele escolher um projeto, né? Eu acho que isso ficou muito claro. Teve Chelsea na parada, teve o United, teve o PSG, que veio antes. A gente pode até falar um pouco sobre isso também. A dificuldade do PSG em oferecer um projeto e seduzir um jogador tão jovem, né? Foi o primeiro que chegou. O Nicolás até trouxe a informação pra gente que naquele momento ele priorizava a Premier League. Não foi a Premier League e foi a Espanha. Então acho que tem muito da questão de Vini e Rodrigo, que tá muito claro que o Real Madrid dá oportunidade, não só leva, mas vai ter minutos. Claro que tem os que não dão certo. O Reinier até agora não foi um cara que não vingou. E aí eu acho que muito mais por conta dele do que por conta do clube. Enfim, é um jogador que a gente tem que acompanhar de perto. É um jogador que ainda está numa transição, ainda está numa maturação de jogo. Eu prefiro sempre ter o pezinho no chão. O pessoal fala, você é pessimista, não, eu prefiro ter sempre... Você fica falando assim, enchendo meu saco, inclusive. Mas eu fico me olhando assim, brincando, só porque... Fala brincando, porque tipo... Porque o Luciano é o copinho mais cheio, você talvez seja o copinho mais brincando, mas eu entendo o ponto dele. É igual no otimismo, no otimismo. O Vinícius Júnior passou por um momento delicado que se fosse outro jogador, talvez com o e tal, poderia não ter deslanchado como deslanchou depois. E a questão do Endrick, pra mim, que é o único ponto que assim, eu acho que é um jogador com uma mentalidade, acima de tudo, assim, muito competitiva. A gente tava falando aqui, é muito difícil que não dê certo. É muito difícil que ele não seja... Eu acho que é impossível que ele não seja um bom jogador. É que o dar certo pra nós agora virou ser... melhor do mundo. Ser melhor do mundo. Ser o líder de uma geração. É isso, entendeu? Agora, a única preocupação que eu tenho com ele, e algo que eu já vi outros scouts terem essa preocupação, é com relação à maturação, né? Ele é um jogador com a maturação precoce. Ele é um jogador que ele já é muito maturado fisicamente para a idade dele. Mas aí é uma questão de controle. Eu tenho certeza que o Real Madrid e o Palmeiras estudam muito sobre isso. E assim, por mais que 60 milhões para o Real não seja uma grana assim estratosférica, mas são 60 milhões. 70. Não, 60 milhões todo, né? É que o pacote inclui imposto. Isso. Tá. Entendeu? Acho que o Palmeiras falou, nem o imposto eu quero pagar, viu, Real? Dá 72 milhões de euros. É isso. E aí deve ter luva aí no meio, bonificação, comissão, quem tá vendendo também tá... O Pix também do empresário, o empresário que apostou lá atrás, que vai também sair bem. E assim, bom pra todo mundo, irmão. De verdade. Ele vai jogar no maior clube do mundo. E com exemplos recentes de brasileiros, jovens, chegaram e deram certo, né? Uma estrutura que está desenvolvendo jovens. O Palmeiras colhe frutos de anos atrás. A gente teve aqui com o Cícero Souza, de reestruturar a sua base, de investir muito em captação. A família vai se dar super bem, vai morar em Madrid. São ruim, né? Eu prefiro Pirituba, mas vai morar em Madrid, mentira. E o jogador vai chegar, acho que bom pra todo mundo, não tem erro. E como eu falei, o Palmeiras não tinha muito o que fazer, vai cair o Pix e tchau. E consegue também ajudar nessa formação. Ele não vai chegar no Real Madrid totalmente formado, ele vai chegar lá com 18 anos, é importante lembrar isso. Algo que o Vinícius Júnior também viveu, ele vai pra lá com 18 anos e vai explodir. A impressão é que o Endrick vai jogar mais, né, antes de chegar lá, né? Eu acho que sim, eu acho que ele vai jogar mais aqui. Eu já espero, por exemplo, o Endrick como titular do Palmeiras em 2023. E a expectativa que a gente tem aqui de um cara que pode ser o líder de uma geração, eu não falo só de uma geração brasileira, não. Eu falo de uma geração mundial, é uma expectativa que o mercado tem. Porque a gente vê um talento fora de série, precoce, um jogador à frente do tempo dele, com 15 anos ele estava jogando e deitando em copinho que você tem um sub-20 ali. A questão que eu falei da maturação física. Da maturação. Não, e no profissional ele também não sentiu. Ele vai pro front, ele é privilegiado. Ele é muito competitivo, né? Ele sabe do
do talento que ele tem, ele sabe que ele é diferenciado, tem uma cabeça boa, já mostra uma maturidade interessante até psicologicamente. E acho que ele teve a melhor escolha possível e ele está nessa situação de privilégio pela qualidade que ele tem de escolher o destino dele. Por que eu acho isso? Mais uma vez o Florentino Pérez ataca como um tubarão do mercado, porque o Florentino Pérez ele tem uma grande derrota na carreira dele como presidente. Não ter conseguido a contratação do Neymar e perdeu o Neymar para o Barcelona. Desde então, ele modificou até um pouco o perfil de contratações do Real Madrid, ele tem buscado joias para trabalhar. Algumas ele erra, sim, mas ele acerta em várias. A gente pode citar alguns que estão lá. Vinícius Júnior, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Militão, Valverde, assim, vários jogadores. Os três falaram que o Valverde... É que o Valverde demorou um pouquinho, né? Ele teve alguns empréstimos, mas foi um cara que saiu daqui da América do Sul muito cedo também. O próprio Casemiro. É isso que eu ia falar. O Casemiro chega lá, dá uma rodada ainda pelo B, vai pro Porto, para depois voltar a ser o Casemiro. Porque eu acho que o Porto no Porto, o Casemiro ele absorveu muito do que era o jogo na Europa. E ali ele tem um entendimento tático e volta para ser um monstro. Então ele tá indo para um clube... O Marcelo é direto do Fluminense, saiu com 18 anos, acho que foi com 18 anos. E só para assumir um lugarzinho ali de lateral, só do Roberto Carlos. Eu acho que além de tudo isso, do impacto que vai ter para a família dele, a gente está falando do maior clube do mundo, a gente está falando de um clube que o projeto é forte e que te dá uma certeza. Você vai estar aqui entre os melhores, você vai brigar por Champions League, você vai brigar pelos grandes títulos. E a gente está falando de um clube que se colocou na posição de desenvolver joias, de ter a paciência para desenvolver joias. Em quantos momentos o Vinícius Júnior era criticado e o Florentino falava, eu confio nele, ele vai dar resultado. O desenvolver joias, a gente está falando de 3, 4 anos. O Vinícius Júnior está com 22 anos agora. Não é um jogador de 30 anos. Já chegou lá apanhando muito da imprensa pelo valor. Pelo valor. Mas o que eu quero dizer é que ainda, ao mesmo tempo que você desenvolve essa joia, ela ainda continua sendo nova. Sim. O Vinícius Júnior só tem 22 anos. E às vezes algumas pessoas não têm a paciência de detectar. Tem um jogador que demora um pouquinho mais para explodir. O Vinícius Júnior, por exemplo, precisou muito do contato com o Ancelotti para melhorar na tomada de decisão, para melhorar muito. A maturação física também. Dele não foi tão precoce. Um jogador que o próprio Rodrigo não teve uma maturação precoce. Então são jogadores diferentes. E agora, destacar aqui também, e aí não é só pro palmeirense, pro cara que torce Palmeiras, que acompanha o Palmeiras, para futebol brasileiro. A diferença que uma boa gestão e organização de um clube faz. Porque o Palmeiras, ele, nessa jogada toda, ele falou, rapaziada, 60 milhões na minha mesa e poucas ideias. Tem força na mesa, né? Isso, acabou. Se é o Corinthians, o Santos, o São Paulo, do jeito que tá, chegava a 30, tchau. Colocava um laço e levava no aeroporto. Então, tem muito disso. Primeiro, a formação. E aí, tem mais, viu? Tem o Luiz Guilherme, tem o Estevão. Ah, sim. O Estevão quase foi no pacote, né? O próprio Giovani, que pegou a seleção sub-20 agora. Então é isso. E assim, não é puxar saco de ninguém, não. Trabalho bem feito. No Brasil tá cheio de falcatrua, de trabalho ruim, de clube mal administrado. Palmeiras tem um retorno. Vai ter retorno técnico com esse jogador, que esse jogador vai jogar bem aqui ainda. E vai cair um Pix. Antes do Donan completar sobre o Endrick, vamos colocar números do jogador na tela. Afinal de contas, é novo, mas já vem fazendo aí a sua história. Tá aí, ó, no Sub-15 são 8 gols em 7 jogos, uma média de 1,14. No Sub-17, 21 gols em 16 jogos, 1,31 na média. Sub-20, 33 gols em 17 jogos, 1,94. E no profissional já são 3 gols em 7 jogos, 0,43. Mais jovem a fazer gol na história do Palmeiras, 16 anos e 96 dias. E os números só melhorando. Ainda em formação, só com 16 anos, e um jogador que já consegue gerar um impacto no Palmeiras. E também dá os parabéns novamente para como Abel Ferreira conseguiu conduzir isso. Não queimou etapa. Se ele caísse na pressão da torcida, exatamente. Esperou o momento correto de trabalhar e de dar uma oportunidade maior para o Endrick no final do Campeonato Brasileiro, quando tudo já estava basicamente definido. Isso foi muito importante para ele. E acho que vai ser muito importante também para ele
Não sei até quando Abel Ferreira vai ser técnico do Palmeiras. O torcedor quer que fique por muito tempo. Mas ter esse contato para ele seguir sendo moldado, para ele seguir trabalhando. E dentro de uma equipe forte. Né? É muito o que o Renato falou. Só para completar, como o Florentino consegue ser muito inteligente na transição de gerações nesse Real Madrid. Porque quando ele perde, ele tem, por exemplo, a perda do Cristiano Ronaldo. Já começa a apostar em jovens jogadores, né, como, por exemplo, o Militão, o Vinícius Júnior, o Rodrigo. Hoje esses jogadores já estão consolidados. Meio campo, a gente sempre falou isso aqui durante a temporada inteira, né? Ele perdeu o Casemiro, aí já trouxe o Tchouaméni, já tinha um Camavinga, aí você tem um Toni Kroos por ali, o Valverde, né, já se colocando como um dos principais jogadores. Daqui a algum tempo, o Benzema vai encerrar a trajetória dele como atacante do Real Madrid. A gente está falando do melhor atacante hoje, do melhor jogador do mundo. E é um jogador veterano. Isso vai acontecer em breve. E ele já consegue contratar um pequeno fenômeno, né? Uma grande joia para pensar nesse futuro. Tudo é muito da questão do projeto esportivo. Óbvio, você tem dinheiro como o Real Madrid, você tem a capacidade de ir lá e investir um pacote de 70 milhões de euros. Mas está investindo certo. Você está num risco um pouco mais controlado. E o fato de Rodrigo e Vinícius terem dado tão certo, credencia ele. Eu tenho certeza que as críticas agora vão ser bem menores. E você não acha que isso facilita também a escolha dele? Estou indo para um clube que, ó, dá respaldo pro atleta. E assim, é um clube com cultura de brasileiro, né? Tem brasileiro no elenco, ou seja, questão da adaptação. É uma liga que, para mim, é melhor de entrada do que uma Premier League. Eu acho que uma Premier League... Por isso que às vezes eu ressalto muito a questão do Bruno Guimarães, o fato dele ter se adaptado tão rápido, porque a Premier League é muito dura, muito complicada. E o futebol espanhol já é um futebol de mais cadência, de mais bola no chão, um jogo mais de posse realmente. E aí o Vinícius com a força, o Endrick com a força que tem e que ainda vai desenvolver, vai tirar muito proveito disso. Eu acho que, cara, é difícil criticar alguma coisa nisso tudo. De verdade, acho que agora é uma questão então não critique. Aproveite o momento que a gente tem ele aqui ainda. Copinho meio cheio. Isso. Não, mas ele tá correto. Dessa vez ele tá certo. Analisando característica, ele tem tudo para se tornar um jogador espetacular. Que a gente vai ver por mais quantos anos. Vamos falar muito dele se tudo der certo e o que a gente espera, copinho meio cheio. A gente vai falar por quantos anos mais ou menos dele por aqui? Pelo menos um ano e pouco, aí a gente vai... Não por aqui no Brasil. Não, na vida? A gente espera falar dele há 20 anos. Aí não vai ser mais o Luciano, porque ele já vai estar aposentado, tá, gente? É isso aí. E geração que vem pela frente aí pra seleção também. É isso, tem isso. Vamos pro rápido intervalo, Fã de Esportes. Rápido intervalo aqui no nosso Sport Center. E aí a gente já... Quase falei ESPN FC aqui, porque está aqui. Quase confundi, mas é Sport Center. Aliás, tem muito Sport Center depois. De assalto no programa. Já voltamos. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.